Olá, sou o Dr. Rafael Amaral de Castro, médico oncologista de Brasília, e hoje quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, a trombose e o câncer. Essa é uma conversa que precisa ser simples, clara e honesta. Vamos entender juntos o que é, por que acontece e, mais importante, como a gente se protege. Vamos conversar sobre 4 coisas principais. Primeiro, vou explicar o que é a trombose venosa de forma simples. Depois, vocês vão entender por que o câncer aumenta esse risco. Terceiro, vamos falar sobre como se proteger no dia a dia. E por fim, como é feito o tratamento, se necessário, tudo isso em uma linguagem acessível, sem complicações. Trombose venosa é a formação de um coágulo de sangue dentro de uma veia, geralmente na perna. Pense no sangue como um rio que flui dentro de tubos chamados veias. Quando um coágulo se forma, é como se um entupimento bloqueasse esse rio. Isso pode causar inchaço, vermelhidão e dor. Agora, o que é realmente importante saber? Se um pedaço desse coágulo se soltar e viajar até o pulmão, chamamos de embolia pulmonar, e isso é uma emergência médica. Mas a boa notícia é que a trombose pode ser prevenida e, quando acontece, tem tratamento eficaz e seguro. Vocês não estão sozinhos nisso. Vou explicar os 3 motivos principais. Primeiro, o sangue fica mais espesso. O próprio tumor libera substâncias que facilitam a formação de coágulos. É como se o tumor estivesse mandando sinais para o corpo aumentar a coagulação. Segundo, os tratamentos machucam as veias. Quimioterapia, cirurgias e cateteres podem lesionar a parede das veias, deixando-as inflamadas e mais propensas a formar coágulos. E terceiro, o corpo se movimenta menos. As internações, o cansaço do tratamento, tudo isso reduz a circulação nas pernas. Quando a gente fica muito tempo parado, o sangue circula mais lentamente e isso facilita a formação de coágulos. Esses 3 fatores juntos aumentam significativamente o risco. Vou ser bem honesto com vocês. 1 em cada 5 pacientes com câncer pode apresentar trombose ao longo do tratamento. Isso significa que é um problema comum e é a segunda causa de morte em pessoas com câncer, depois do próprio tumor. Mas aqui vem o mais importante. A trombose é prevenível com medidas simples e, quando indicado, com medicação preventiva. Isso significa que não é uma sentença. É um risco que a gente pode controlar. Vocês precisam conhecer os sinais de alerta. Na perna, fiquem atentos a inchaço, vermelhidão, calor e dor. Se uma perna fica muito mais inchada que a outra, se fica vermelha, quente ao toque ou dói, isso é um sinal de alerta. No pulmão, os sinais são falta de ar súbita, dor no peito ao respirar, coração acelerado ou até tosse. Se vocês sentirem qualquer um desses sintomas, precisam avisar a equipe médica imediatamente. Não é para esperar, não é para ver se passa, é para avisar na hora. Deixem bem claro, se vocês sentirem falta de ar súbita, dor no peito, perna muito inchada e dolorida ou desmaio, vocês precisam ir para um pronto-socorro imediatamente. Esses sintomas podem indicar uma emergência e precisam ser avaliados na hora. Não espere, não tente se automedicar. Vá para o hospital. Essa é uma mensagem importante. Vocês conhecem o próprio corpo. Se algo não está certo, confiem no instinto de vocês e procurem ajuda. Nem todos os pacientes com câncer têm o mesmo risco. Seu médico avalia o risco individual considerando 3 coisas: o tipo e o estágio do câncer, o tipo de tratamento que vocês estão fazendo e seus exames de sangue e histórico pessoal. Alguns pacientes têm risco baixo, outros têm risco alto. Por isso é importante que vocês conversem com a equipe médica sobre qual é o risco de vocês. Não é para se assustar, é para saber como se proteger. A prevenção começa com medidas simples no dia a dia. Primeiro, beber água. Manter o corpo hidratado ajuda o sangue a circular melhor. Segundo, usar meias de compressão, se o médico recomendar. Essas meias ajudam a impedir que o sangue fique parado nas pernas. Terceiro, caminhar regularmente. Mesmo que seja só um passeio dentro de casa, o movimento das pernas ajuda a bombar o sangue de volta para o coração. E quarto, em alguns casos, o médico pode prescrever uma medicação injetável ou em comprimido para prevenir a trombose durante o tratamento. Essa medicação é segura e muito eficaz. Se a trombose acontecer, como é tratada? Existem 2 tipos principais de remédios. Primeiro, injeções na barriga. É uma aplicação simples, geralmente uma vez ao dia. Vocês podem fazer em casa e a equipe de enfermagem ensina como fazer. Segundo, comprimidos orais. Esses remédios são práticos, vocês tomam em casa e não precisam de exames frequentes para monitorar. Esses remédios são seguros e eficazes
e a equipe médica escolhe o mais adequado para cada paciente. O tratamento geralmente dura 6 meses, mas enquanto o câncer estiver em tratamento ativo, a equipe médica continua acompanhando e reavaliando. Toda a decisão é feita em conjunto com a equipe médica, que acompanha o tratamento de perto e ajusta a medicação sempre que necessário. Vocês não estão sozinhos nesse processo. A equipe está sempre lá para tirar dúvidas, fazer ajustes e garantir que vocês estejam seguros. Vou terminar com uma mensagem importante. Vocês não estão sozinhos nessa jornada. A trombose relacionada ao câncer tem prevenção e tratamento eficazes. Sua equipe médica está sempre disponível para tirar suas dúvidas. Eu quero que vocês saibam que falar sobre esses riscos não é para assustar, é para empoderar. Quando vocês entendem o risco, vocês podem se proteger. Quando vocês conhecem os sinais de alerta, vocês sabem quando procurar ajuda. Quando vocês entendem o tratamento, vocês podem tomar decisões informadas. Então, meu convite é: conversem com a equipe médica, façam perguntas, tirem dúvidas, entendam qual é o risco de vocês e sigam as recomendações de prevenção. Vocês têm o poder de se proteger. Obrigado por essa conversa. Estou aqui para ajudar. Aproveito para convidar a todos a visitarem o site da neoaccess.med.br e lá visitarem o blog, onde encontra-se a aula completa, bem aprofundada sobre o tema. Fique por dentro das novidades em oncologia. Visite também o meu portal www.rafaelcastroonco.com.br.